Boa tarde, pessoal! Estamos aqui na segunda parte da live do Mulheres na Luz com Nádia Naira, a iluminadora paranaense, muito maravilhosa, tá aqui com a gente. Nós já fizemos 1 hora de live e a parte 1 já vai estar sendo processada para o IGTV aqui do @LuaMeloFranco. Então, se você chegou agora pela parte 2 e quiser assistir a parte 1, fique à vontade para ir para o IGTV assistir. E antes de chamar já a Nádia, já gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo, e ela até brincou, né? Foram 70 pessoas e quer 70 pessoas de volta para cá. Queria agradecer a todo mundo que está entrando, estava presente na outra live, tá? E dizer que o carinho de vocês está maravilhoso, tá bom? E aproveitem para deixar perguntas para a Nádia, tá? Já tenho 2 perguntinhas muito bacanas aqui separadas, mas podem mandar mais, tá? O assunto que a gente está discutindo, como vocês vão ver daqui a pouquinho, são as mulheres que fizeram e fazem parte da trajetória, da vida e da carreira de Nádia Naira. E ela está dando exclusivamente um ponto de vista bem específico para as mulheres curitibanas, ok? Então, vamos chamar aqui a Nádia novamente para a gente continuar. Vai entrando, vai chamando todo mundo. Vai chamando todo mundo. Quero todo mundo de volta aqui, mais e mais e mais. Voltamos! Onde Olha, paramos, Nádia? Oi? O povo resiste, o povo vem, né? Que maravilha. Tem que vir, tem que vir. O papo não acabou, tem muita coisa pra falar ainda. Bom, ô Lua, eu posso mudar um pouquinho de assunto? Claro! É porque nessa ideia de pensar sobre as mulheres que fizeram diferença nas minhas escolhas, diferenças na minha vida, fui pensar sobre todas as luzes que eu tinha criado e pensei que o trabalho mais feminino do qual participei foi o Mata Teu Pai. Então, acho que a gente podia começar essa segunda parte falando do Mata Teu Pai, e daí daqui a pouco a gente abre para as perguntas e vai falando de todos os outros assuntos juntos. Eu não sei se todo mundo viu, teve a chance de ver, ou se sabe do que se trata, então eu vou dar uma pequena explicaçãozinha sobre o que é Mata Teu Pai. Mata Teu Pai é um texto escrito por Grace Passot a partir da Medeia. Então, a Grace escreveu sob encomenda para a companhia Omondé, que é dirigida pela Inês Viana, e ela tinha uma situação de escrita. Ela tinha um solo, que seria a Débora Alain, que estaria em cena, grande Débora Alain, e ela teria um grupo de senhoras. A Inês dirigia uma companhia, acho que ainda dirige um grupo de senhoras da Gamboa, ali na Gamboa, no Rio de Janeiro. E a Inês e a Débora queriam colocar em cena essas senhoras. Então a Grace, ela meio que recebe uma encomenda da Inês. E Grace resolve escrever Mata Teu Pai, a partir da Medeia. E eu queria, assim como a gente começou a outra live, eu queria ler um trechinho dele para vocês, tá? Porque eu também sou atriz e eu gosto de falar um pouquinho. Mata Teu Pai. À vontade. Beijo para a coletiva, o que você quer dizer, que é uma coletiva que eu faço parte, que está em peso aqui, sempre apoiando. Beijo. Oi, gente. Que bom que vocês voltaram. O Mata Teu Pai estreou no Sérgio Porto em janeiro de 2017. Era um calor louco no Rio de Janeiro. Então, o texto é da Grace Passot, a direção é da Inês Viana, quem está em cena é Débora Alain. Eu fiz uma cocriação dessa luz, a luz não é só minha, é minha e de Ana Luzia de Simone, maravilhosa. A gente tem, então, a participação das meninas da Gamboa, a direção de produção é de uma mulher, Cláudia Marques, maravilhosa. A direção de movimento é da grande parceira Márcia Rubim, o cenário é da Mina Quental, o figurino é da Sol Azulay, era uma mulherada louca. Então, para vocês, um trechinho de Mata Teu Pai, que é editado pela Cobogó, que é uma editora de mulheres. A Febre. Medeia. Eu preciso que me escutem. Eu vou ser breve, eu não vou demorar. Eu vivo aqui.
Foi aqui que chegaram estes pés. E também outros. Logo ali, uma vizinha, a cubana. Ali, a vizinha judia. Ali, aquela paulista. Ali, a haitiana. A mulher síria mora naquela direção. Eis a minha vizinhança, as que são de lá. Eu preciso que me escutem. Larguem as suas bolsas por alguns minutos, é só o que eu peço. Porque as bolsas viraram órgãos do corpo. Rins, pulmões, fígado, coração e bolsa. Se uma bomba estoura aqui, os nossos corpos vão ser encontrados abraçados em bolsas. Há muitas bombas estourando pelo mundo. Eu já vivi uma tempestade no mar e eu consigo imaginar uma bomba. A minha vizinha é uma mulher síria que viveu em bombardeios. Toda imigrante que encontro pelas ruas, eu cumprimento. Eu compro relógios de haitianas. Eu tenho 1000 relógios parados de baterias gastas. Uma caixa cheia de carregadores de telefone. Anéis e pulseiras que não são a minha moda. Um dia eu beijei a minha vizinha judia na boca, depois de ouvi-la cantar. A paulista que mora ali, ela ficou me olhando. Toda imigrante que eu encontro pelas ruas, eu cumprimento. Eu compro o que ela vende. Eu pergunto se quer água. Penso sempre nas haitianas. Terra da gente é terra da gente. Na minha, por exemplo, não tratariam essa febre assim, tratariam de outra forma. Preste atenção. Toda exilada olha como se tivesse um segredo. Os homens riscam um quadrado no chão e pronto, nomeiam países, como se desenhassem suas bolsas no solo e depois colocassem nos ombros como se fossem suas. Mas mentira, eles escravizam outros homens para carregá-las. Eu já pisei várias vezes em fronteiras. O meu pé direito estamos num país, o esquerdo estamos em outro. É patético. A justiça também, elas são só uns risquinhos que fizeram num livro. Isso é justo, isso não é justo, né? Tocante. Imigrantes sabem disso. Eu penso sempre nas judias. A terra é de quem não tem a terra. Na minha, não tratariam a minha febre assim. Toda exilada olha como se tivesse um segredo. Presta atenção. Eu beijei sim a judia. E nós nos sentimos cúmplices. A paulista que mora ali ficou olhando. Foi difícil me comunicar com a mulher síria porque ela tem muito sotaque. Aqui perto mora uma cubana, eu não lembro seu nome. A mulher síria me disse que não dorme desde que saiu de lá. Eu disse a ela que eu sonho o mesmo sonho em noites diferentes. E no meu sonho eu crio o mar. Eu vou molhando a terra e é tão bom. Terra da gente é terra da gente. Vocês escutaram tudo que eu disse até aqui? Mata teu pai, texto de Grace Passou. Sempre incrível, incrível. Sobre as nossas vizinhas, sobre nós e nossas vizinhas. Tem uma coisa que Grace fala aqui que é: muda essa história. Você tem bala aí. Você tem como mudar essa história. Você tem voz, você tem palavra, você tem mão, você tem braço. Ergue seu braço e faz. Muda essa história. E é por isso que eu decidi hoje falar só das mulheres. Porque nós podemos mudar a história. Nós não riscamos países, nós não mudamos os nomes dos países, decidimos é isso ou é aquilo. Nós não fazemos fronteiras, nós quebramos fronteiras. Nós temos nossas vizinhas e é delas que nós vamos falar. Então hoje eu vim falar da cubana, da paulista, da haitiana, da judia, das minhas companheiras de trabalho, das meninas. De Grace Passou. Mata teu pai. Ufa! Então vamos lá. Queria que você falasse um pouco sobre Mata Teu Pai, sobre o processo criativo e essa potência que é todo esse espetáculo e como que foi trabalhar com todas essas mulheres maravilhosas e como que você pôs a luz, né? Como que foi essa luz junto com a Ana Luzia? Conta aí pra gente. Eu gosto de acompanhar o máximo possível dos trabalhos sempre, né? A gente estava falando esses dias que o gostoso de criar em companhia de teatro é que você começa do começo, você começa do ensaio zero
e do ensaio 1, e você está ali junto quando o texto está sendo criado, e você está ali junto quando vem as primeiras ideias de cenários, as primeiras ideias de figurino, né? Como era um trabalho que estava sendo feito no Rio de Janeiro, eu moro em Curitiba, um pouco mais difícil de participar do momento zero do ensaio. Mas como a gente estava trabalhando com Inês, Inês é do elenco do Krum, que é um espetáculo imediatamente anterior ao Mata Teu Pai, eu já tinha uma relação com a Inês um pouco mais próxima, já estava um pouquinho mais afinada esteticamente com as ideias de Inês, conhecia bastante a Débora. A Grace é minha parceira de bastante tempo, a gente já fez muitas coisas juntas. Então eu já estava meio dentro do processo ali de escrita, eu já sabia o que estava sendo escrito. Quando eu cheguei nos ensaios, já estava no último mês, né? A Débora já estava com o texto praticamente todo decorado, a Inês já tinha trabalhado muito com as mulheres da Gamboa, então ela tinha cenas muito definidas, muito ensaiadas, praticamente coreografadas com essas senhoras, porque são senhoras de mais de 60 anos, assim. Então, é um trabalho interessante porque tem que coreografar mesmo, tem que fazer marca, né? É um trabalho que tem que ser muito dedicado, assim, à questão do espaço. E era bem legal, porque tinha um senhor que fazia. E esse senhor que fazia usava uma roupa de mulher. Então, ele estava lá, ele era uma das vizinhas. É, era muito interessante. Porque a gente se questionava o tempo todo sobre essas questões das mulheres. Nós somos mulheres falando sobre mulheres, sobre o poder das mulheres. A Medea mata suas filhas. E, né, acho que veio tudo à tona, veio todas as questões à tona. Éramos mulheres criando, mulheres na produção, mulheres no cenário, no figurino. Não era de propósito, mas era também de propósito, porque nós queríamos dividir entre nós. Foi, foi bem tocante, assim. Eu acho que eu fui, assim como ao longo da minha carreira, eu fui ao longo do processo me dando conta de que era um processo de mulheres. Eu nunca me vi como uma feminista lutando dentro da minha profissão para ser reconhecida como mulher e ter mais respeito, mais voz. Eu fui só vivendo, eu não pensava sobre isso. Eu comecei a pensar sobre isso muito depois, assim, com outras parcerias. Quando eu comecei 30 anos atrás, não pensava sobre isso. E eu acho que quando começou a Matar Teu Pai, a gente também não pensava sobre isso. Não era, vamos fazer um trabalho só com mulheres. Não tinha essa obrigação, mas não tinha essa exclusividade. Mas acabou sendo um processo muito feminino e tinha uma mulher gestando, e isso era muito interessante, né? Ana Luzia estava prestes a dar à luz, que é um nome interessante, né, para gestação e para quando nasce um filho, a gente dá à luz, eu acho poético dar à luz. E Mata Teu Pai tem uma característica interessante, que é uma característica do movimento. A luz, ela é. A peça tem muitas explosões, assim como eu falei ali no começo, tem muitas explosões no mundo, né? Um texto que traz isso, tem muitas explosões, e tem muitas explosões na sonoplastia, e a gente brincava, eu e Ana, brincávamos muito com essa ideia de que o espaço explode, né? A cenografia era muito, muito simples, ela era uma atriz em cena, então a gente tinha o quê? Uma cadeira de balanço, uma atriz, o seu figurino, uma cadeira, um banco grande onde todas essas mulheres sentavam, mas a cenografia ela era muito, muito enxuta, assim, muito. E a luz ela tinha essa função de movimentar o espaço, às vezes isolar o rosto da atriz e deixar ela sozinha em cena, e às vezes abrir todo esse espaço e agredir um pouco as pessoas também. Então a gente tinha movimentos fortes de ofuscamento, a gente ofuscava a plateia em algumas dessas explosões. Era um trabalho mais de sensação, a luz, assim, ela tinha uma sensação física mesmo, real. Uhum. E me conta um pouco também, pessoal, inclusive, pode deixar perguntas aí para a Nádia, viu? A respeito da primeira parte, inclusive também agora da segunda parte. Fazer comentários, fiquem à vontade.
É, e, bom, enfim, as perguntas que eu recebi, elas são mais voltadas para outros trabalhos, assim, não tanto para esses. Preto, Preta, né? sim, 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 maravilhoso. E, mas queria Ai, continuar falando um vambora! pouco mais. Hã? Uhum. Vambora, o que vocês quiserem, manda aí. Mas eu queria falar um pouco mais sobre Mata Teu Pai, assim, pela importância que ele tem, principalmente, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, é uma pergunta minha, assim, não é nem. Como que foi esse. Você falou, né, que há anos atrás, décadas atrás, você não tinha essa percepção, assim, né? Não é que não tinha percepção, não tinha esse olhar a respeito de ser mulher iluminadora e ocupar esse espaço e tudo. E como que foi essa transição? O que você olha para a Nádia de anos atrás e a Nádia que você é hoje, que você está hoje? E como que foi essas nuances? Conta pra gente essas histórias com essas mulheres e o que elas foram te ensinando sobre essas trocas que foram feitas até você chegar a ter esse olhar tão delicado sobre o fazer luz com outras mulheres. Eu acho que hoje eu sou um pouco mais calma. Não, eu tô brincando, eu não sou mais calma, não. Eu sou bem agitada, eu acho que eu ainda tenho a mesma agitação dos 20 anos. Eu acho que eu era mais difícil aos 20 anos, porque eu carregava uma coisa interessante que era uma arrogância, que eu precisava carregar para vencer um pouco os meninos da técnica ou meu próprio desconhecimento técnico. É, então eu sempre fui bastante arrogante, assim. Hoje eu acho que sou um pouco menos. Acho que eu sou um pouco, eu sei ouvir um pouco mais, eu sou um pouquinho mais quieta. Eu participo muito ativamente de todos os projetos. Eu sou muito, eu digo que eu sou palpiteira porque eu palpito muito. E às vezes eu tenho dificuldade de deixar os outros falarem. Eu falo muito e às vezes tenho dificuldade de deixar os outros falarem. Essa é uma dificuldade grande na criação, assim. Quando a gente divide um trabalho com alguém, como é que você dá voz a outra pessoa, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande para mim, que eu ainda tenho que trabalhar muito em mim. Ou às vezes eu deixo demais e aí acabo aceitando tudo que os outros dizem, ou às vezes eu falo muito e me imponho muito. Eu ainda não tenho uma balança muito boa, sabe? Eu percebo que eu ainda tenho que trabalhar muito para ter uma balança legal. Eu acho que eu fui aprendendo, mas eu não acho que eu sou a mais competente nesse lugar, não. Eu tenho uma personalidade bem forte, então eu tenho uma tendência a impor as coisas, assim, meio no... Mas acho que é uma coisa da formação da gente também. Quando a gente tem que subir na escada e mostrar como é que afina o refletor, porque a criatura não quer afinar o refletor para você, porque a criatura acha que você não sabe como é que afina o refletor, aí você fala, filho, eu sei afinar o refletor, desce daí que eu vou afinar essa porra. Quando você chega nesse tipo de atitude, você tem que ter muitas vezes ela, você vai criando uma casca, né? Você vai ficando dura também. Eu acho que a trilha da vida ela endurece um pouco a gente, ou faz a gente ficar meio sozinha, trabalhando sozinha, e isso eu tenho que ser radicalmente contra mim mesma, porque eu tenho uma tendência a trabalhar sozinha, a fazer tudo sozinha, a operar sozinha, criar sozinha, afinar sozinha, gravar sozinha. E eu tenho que aprender todas as vezes a olhar e dizer, não, respeita o lugar do outro, aceita o lugar do outro, deixa o tempo do outro. Eu sou ansiosa demais. Então, eu quero que o outro entenda o que eu já entendi há anos. E não é assim que funciona. Mas acho que eu não sei nada ainda. Tudo para aprender, né? O, Sim. alguém fez um comentário agora bem interessante. A estrutura do corpo feminino na Ah, tão sim, masculina acabei de profissão da ver aqui. iluminação. Como é que é? Lê para mim, então, desculpa. Ó, @a.fka. Vamos direto para as perguntas, então, né? As que já foram feitas. Vamos começar por essa. A.fka pergunta: a estrutura do corpo feminino
na tão masculina profissão de iluminação e a subordinação de quem não desenha a luz e de quem opera. Você quer falar sobre isso, né? É um campo complicado, na verdade, porque o que, que é coordenar e o que, que coordenar uma montagem, por exemplo, ou colocar a sua ideia de criação e como que você executa. Como a gente precisa de muitas mãos para fazer uma luz, né? Você cria, aí você tem a concepção, aí você desenha, daí você faz o projeto, daí você começa a realizar, então você começa a executar, ou você manda fazer umas luminárias, você põe no cenário, ou você usa os refletores convencionais do teatro. Tem uma coisa da construção mesmo dela, né? Tem que botar ela lá em cima, botar o refletor, subir na escada. Tem um trabalho pesado, físico. Depois tem o trabalho de programação das mesas, hoje em dia, né? É um trabalho muito novo, com toda a tecnologia que tem aí, você tem que se atualizar muito. Eu não sou uma pessoa que tem muita tendência a aprender tecnologia e não tem muito interesse. Então eu tenho que trabalhar sempre com muita gente, com assistente, porque eu não tenho nem tempo de ir lá aprender a gravar a luz. Eu não vou ter tempo, gente. Não vai dar tempo na minha vida de aprender uma MA e uma ETC e uma outra, todas as tecnologias que vêm, porque eu preciso pensar em outras coisas. Eu penso em criação, em concepção, em direção, em produção, em outras coisas. Mas eu sei que tem pessoas que lidam com isso e tá perfeito. Eu contrato essas pessoas, vem trabalhar comigo, a gente vai trabalhar junto, uma parceria, vamos embora. Só que esse balanço entre como é que você coordena a equipe, como é que você cria, como é que você opera, e você não trabalhar com hierarquia e subordinação, mas você trabalhar num lugar mais horizontal, é um aprendizado, porque nós não fomos criados assim. Eu fui criado num lugar hierárquico, em que tinha o chefe, o patrão, o contratante, o cara que paga o teu salário, não sei o quê, e o cara que está ali para fazer os serviços gerais. Como que desfaz essa pirâmide, né? Como que a gente tenta trabalhar mais horizontalmente? Eu tenho que pensar nisso todos os dias, eu tenho que pensar nisso todos os momentos que eu estou dentro do teatro, e muitas vezes eu esqueço, muitas vezes eu ajo com uma cabeça super masculina, de uma maneira hierárquica, eu sou autoritária, eu falo de uma maneira autoritária, então eu tenho que aprender a falar de um jeito mais calmo, com outras palavras. Gente, é um esforço. Eu confesso para vocês, é uma briga diária comigo mesma. Eu não quero ser assim, sou. E aí, como é que eu faço para não ser? Aí eu tenho que ler, aí eu tenho que estudar, e aí eu tenho que vir aqui fazer live, conversar com vocês, responder as perguntas. Acho que é um trabalho coletivo, todos nós temos que trabalhar por ele, né? Por eles, por elas. Sim, sim. Não, porque é uma coisa sistêmica, né? Não tem jeito. Isso tá muito mais intrínseco na gente do que a gente imagina, né? Tá dentro da nossa consciência, da gente mesmo, assim, né? O que nós somos, o que nós pensamos é muito maior do que o que a gente controla, né? Então, o machismo, né? Essas questões hierárquicas, estruturais, muito dentro da gente. E é um exercício mesmo, né? Eu também me sinto muito nesse lugar. Que a gente menos imagina, né, Lua? Esses são reflexos, né? São reações, eles aparecem nos lugares mais doidos, assim. Eu, às vezes, tenho que pedir muitas desculpas, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que me arrepender. E é difícil pedir desculpas, é difícil voltar atrás. Parece fraqueza, né? Você fala, meu Deus, me arrependi, fiz uma bobagem. Ou, caramba, montei uma luz errada. Como é que eu vou reconhecer o erro? Como é que eu vou pedir para desmontar? Como é que eu vou. Meu Deus, um pânico quando você monta um negócio errado. Você fala, Ave Maria, como é que eu vou resolver esse negócio agora? Porque eu não posso implorar e dizer, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho simplesmente que reconhecer, montei errado. Eu gostaria de montar em outro lugar, vamos aí. Mas é difícil. É difícil, né? Porque tem essa coisa da reputação também, né? Que a gente tem que carregar muito mais forte do que, né, do que os homens, muitas vezes, né? Mas, enfim, vamos pular para outras perguntas. O
Arroba A Rita Marquior. Sérgio está aqui. Calma, 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 só um pouquinho que eu não posso deixar de falar de Ritinha. Rita Sérgio Ah, está sim. aqui nessa lista. Rita Sérgio, maravilhosa, minha parceira, minha técnica, minha amiga, minha irmã, meu amor carioca. Rita, ela trabalha no Sesc Ginástico hoje, é uma super técnica, todo mundo conhece ela, é a pessoa mais bem-humorada que eu conheço, a pessoa mais briguenta que eu conheço. Rita, meu amor. Beijo enorme. Adoro as definições, adoro. Eu acho bafo. Vamos lá. Vamos para a pergunta do Marquior, ó, Diego. Diz, Diego Nadinha, Marchioro, sim. Nadinha, fala pra gente como você pensa as cores na cena. Poxa, essa é uma pergunta bem difícil de responder. Eu Sim. não penso. Eu acho que muita gente já respondeu isso, eu respondo a mesma coisa. Eu acho que o trabalho ele já está lá. Eu acho que a luz já existe no trabalho, mesmo antes da gente montar as cenas, mesmo antes da gente fazer as marcações, ou decidir o que está o que, onde é o cenário. Eu acho que a luz do espetáculo ele já existe. Assim como as cores do espetáculo. Mas eu consigo reconhecer algumas coisas nos trabalhos passados. Eu entendo onde a minha luz parou um pouco de ser colorida e aonde ela começou a ser mais branca ou mais cheia de corretivo, onde ela parou de ter desenho e começou a ser mais difusa e começou a ter mais difusor, frost, silk, etc. Mas por necessidades de encenação, por necessidades de tipos de trabalho, eu acho que a cor ela é extremamente útil para show, para dança, no teatro também, mas eu enxergo ela um pouquinho no teatro mais nos objetos do que na própria luz, no refletor. Quando eu digo cor, eu digo assim, a gelatina na frente da luz, que é essa luz que sai colorida. Porque eu acho que eu trabalho com cor, mas eu trabalho. Quando eu peço uma cortina azul, por exemplo, para o cenógrafo, isso é trabalho de luz. É, quando eu peço para o chão ser brilhante, não fosco, isso é trabalho de luz, é também trabalho de cor. Então eu acho, no último trabalho, por exemplo, em que a cor tem um diferencial, assim, diferente, eu gosto dessa palavra, mas enfim, que acontece um negócio esquisito com a cor, é no preto. No preto, eu não via cor. Eu dizia, puta, nessa peça não tem cor, né? Preto, preto, sem, tem black, tem luz, tem black, tem luz, tem luz, tem black, aparece, não aparece, blackout ou é luz, não tem cor. E de repente a gente criou um objeto luminoso, e esse objeto luminoso serve para a gente projetar imagens. E aí eu falei, mas e se a cor tivesse lá dentro desse objeto? Se esse objeto fosse colorido, né? E aí a cor está dentro desse quadradinho, a cor não está no refletor, a cor não está na gelatina, a cor não está no. Mas a cor existe em cena e colore a cena inteira, mas ela está dentro de um objeto luminoso, que é LED. Então eu não sei dizer muito como é que eu trabalho com cor. Eu sei que ela vai vindo ou não vai vindo. Eu tenho uma tendência a não trabalhar com cor, a fugir da cor. Mas, por exemplo, Uhum. Mata Teu Pai é uma peça que ela pedia por um vermelho, ela não tinha como não ter um vermelho. O figurino era todo meio terroso, assim, todo meio puxado por terra. A cenografia era toda ou preta ou cinza, ela era densa, pesada. E aí a gente trabalhou com um Malve 50, que é uma gelatina vermelha bem fechada, que quase não é vermelho, mas é vermelho, que quase não é cor, né? Mas eu sou bem parcimoniosa com cor. Eu deixo cor para quem manja, para quem sabe lidar com cor. Eu lembro quando eu fiz a entrevista com você lá no meu segundo período, eu perguntei sobre cor. Você falou: a minha luz não tem cor, objeto tem cor. Eu não esqueço isso nunca mais. Mas vamos lá. Continuando. Bem, antes da gente entrar em perguntas a respeito de outros trabalhos, queria falar sobre a pergunta da coletiva, o que você quer dizer. Novamente, um beijo. É uma coletiva que eu faço parte, maravilhoso, todo mundo lindo. Perguntou: você falou sobre a produção de Mata Teu Pai. Vocês realmente os grupos minoritários, como as mulheres, têm se reunido para trabalharem sobre as suas questões e ter liberdade? Pergunta cabeluda. Diga. Eu acho que
a gente tem, por exemplo, que é um grupo minoritário, né? O, como é que a gente pode falar de questões, por exemplo, sobre racismo, sobre vidas negras importam, sobre questões LGBT, QI, como a gente pode falar sobre isso? Eu sou uma mulher heterossexual branca do Sul, brasileira. Como é que eu posso ter direito a algumas falas, né? Como é que eu posso agir em determinados lugares? Eu posso, não posso? Como é que acontece isso? É bem confuso, é uma arena complexa, mas eu acho que não tem como a gente sair dessas arenas também, né? Eu não posso me excluir, olhar de fora esses assuntos e é um problema deles, porque problema de racismo não é um problema de negros, é um problema de todo mundo. É uma questão para todos. Nós temos que falar sobre isso, todo mundo. Questões de mulheres não são só questões de mulheres, são questões de todo mundo. Precisamos falar de mulheres. O que é mulher? O que é ser mulher? Quem é mulher? O que é uma mulher trans? O que é uma mulher hétero? O que é uma mulher? O que é mulher? O que é uma mulher que é mãe? O que é uma mulher que é uma mulher? O que é a mulher? Né? Eu acho que nós temos que falar de todas essas coisas. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente faça bobagem, mesmo que eu ter escolhido hoje só dizer o nome das mulheres seja visto como uma coisa estranha e não correta, e não por que esse separatismo, ou por que essa exclusividade de falar só sobre as mulheres, foi uma escolha que eu fiz hoje aqui. Mas eu acho que a gente está num exercício de pensar sobre isso, e que nós todos precisamos pensar sobre isso, nós todos precisamos pensar sobre isso. Eu não tenho direito de falar por ninguém, né? E aí eu tinha separado mais um trecho, mas acho que não é o caso, da gente falar sobre o perigo de uma história única, da Chimamanda também, que é isso, quando a gente fala pelos outros e quando a gente deixa a história ser contada de uma única maneira. E eu acho que é isso que a gente precisa exercitar, é ver outros lados, outras maneiras de contar a história. Seria muito simples eu chegar aqui e contar a história da iluminação em Curitiba, em Paraná, e falar dos homens, e falar de como eles construíram uma carreira, e de como eles construíram, e como eles me ensinaram pra caralho, e como eu aprendi muito com eles. Mas eu resolvi virar um pouquinho a história. E por que não virar um pouquinho a história e contar outra história de um outro jeito e parar de contar uma história única? Então, assim, há o perigo da segregação e há o perigo do generalismo, da gente virar um bando de generalista e começar a falar genericamente também. Mas eu acho que o exercício de friccionar essas coisas é que é o momento em que estamos. Temos sim que friccionar, não que polarizar, e não que dizer eu penso assim, eu penso assado, eu sou contra você que pensa assim, eu penso assado. A gente tem que, é mais do que dialogar, é colocar na praça pública, né, a conversa. Não é ficar só dialogando eu e você aqui, mas é botar na praça pública, vamos conversar junto. Sim. E eu evito muito, por exemplo, quando eu vou falar sobre essas questões de lugar de fala e sobre grupos minoritários e tudo. Eu faço parte de alguns grupos minoritários, vamos dizer assim, mas ainda já tenho muitos privilégios. Então, assim, eu não gosto quando eu vou falar sobre esses assuntos, a sentença, vou dar voz. Eu não dou voz para ninguém, entendeu? Não dou voz. A voz já existe. Então, eu posso, que nem você fala, você traz aqui trechos de Mata Teu Pai e outros para vir e compartilhar a fala. Eu gosto de falar de compartilhação de falas. Se a pessoa não pode estar aqui do meu lado falando por ela, eu posso compartilhar a fala dela sempre referenciando-a. E isso que você falou, eu não posso falar por eles, mas eu posso falar com eles, eu posso mostrar eles para outras pessoas. Então, eu acho que mais a gente, acho que a gente sempre tem que colocar na balança quem nós somos, né? Se fazemos parte de algum grupo minoritário, né? Estamos aqui falando sobre mulheres, né? Então, minorias sociais, nesse sentido na técnica e tudo, a gente tem que colocar na balança onde que a gente não tá e onde que a gente tá muito, né? E onde a gente não tá, é sempre bom a gente falar da gente, né? Do protagonismo e falar por que que não estamos lá, questionar isso. E onde a gente tá, sempre trazer as outras pessoas, assim, é o que eu acho, assim,
a gente compartilha falas, sempre, sempre, sempre. E dá Não, palco para as total. pessoas. Acho que é um pouco isso, assim. Total. Que a gente tem muito discurso. A gente, assim, a gente. É, é muito perigoso cair no discurso de dar voz para as pessoas. Que isso, às vezes, é Mas eu muito mais preconceituoso do que silenciar, né? Mas eu acho, Lu, que é o exercício de pensar sobre, de agir sobre também. Uhum. Senão, é muito fácil a gente ficar só lendo ou vendo coisas, ou aplaudindo e dando like em coisas das pessoas e a gente não consegue agir sobre. Então, a gente tem que se arriscar a agir sobre para que a gente descubra o quanto a gente tem de equívocos, de erros de fala, de forma de falar errada, ou de contradições mesmo, de formações equivocadíssimas às vezes, e que só exercitando muito, suando muito sobre o assunto, mastigando esses assuntos, é que a gente consegue Uhum. tocar minimamente as questões, né? É. E sem esse medo de errar também, né? Porque o erro é certo. Tem Né? que, O tem que. erro, ele é certo. A gente erra sobre a gente, sobre coisas que a gente tem total noção. Ah, não, eu sou assim. Você é mesmo? Tem certeza? Ou não tem que mudar, não? Enfim. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Agora, essas duas últimas, essas não últimas que trouxe mais uma aqui. Foram sobre criações e processos Ah, junto com o Grupo Galpão. É muito legal. E aí, eu vou juntar duas perguntas em uma, que eu acho que aí dá para fazer ah, um passadão, assim. manda A Ana Quintas me lá. perguntou que ela falou que queria saber mais da luz do outro, do Grupo Galpão, aquele desafio daquele cenário todo branco. E o Wallace, ele perguntou, ele falou, fala um pouco sobre as concepções de luz para o espetáculo de rua do Grupo Galpão. Tá. Eu nunca fiz espetáculo de rua para o galpão. Quem faz, acho que as luzes de rua para o galpão são os meninos que trabalham lá mesmo, que estão lá há muito tempo trabalhando com eles e que já estão mais acostumados. Tem gente dentro do próprio grupo que cria luz, então, e acho que os espetáculos de rua já estão meio nesse pacote aí também. Eu fiz com eles dois trabalhos, o nosso e o outros. E foi muito, muito, muito legal, porque eu já fui muito bem recebida, porque fui levada pelo diretor, eu fui no pacote, né, de concepção de direção e trilha, e a gente caiu num pacote todo mundo junto, assim. Então, era uma equipe de criação que estava entrando ali no galpão. E aí tinha uma coisa de tirar eles de um lugar confortável, mas sem desconsiderar a história de vida de, sei lá, 40 anos de teatro que eles têm de grupo, né? Então tinha uma questão na dramaturgia que era respeitar a história deles, mas movimentar essa história para como é que ela vai para frente, do que é que a gente estava falando naquele momento. E aí teve uma coisa na concepção da luz que era eu tinha que trazer o espetáculo de rua para dentro, porque o espetáculo de rua faz parte do galpão. O Nós não é um espetáculo de rua. Mas tem uma coisa de equipamento que eles carregam para a rua que é muito interessante, que são aquelas torres de catracas enormes com muitas lâmpadas pares, muitas lâmpadas de LED. E eu falei para o técnico que trabalhava com a gente lá na época, que é técnico do grupo há anos, cujo nome não vou dizer aqui agora, porque tá coçando para falar, mas eu não vou falar. Maravilhoso colega de trabalho. Mil beijos, ele tá aí que eu sei. Escreve o nome dele aí para mim. Eu pensei assim com ele, falei assim, eu posso trazer uma coisa dos espetáculos da história dos espetáculos de rua do Galpão para dentro do teatro. Então a gente trouxe as torres de catraca e a gente fez os contraluzes do espetáculo com as catracas da rua, com os refletores deles, com o equipamento deles, com a história daquela catraca que tomou chuva, que foi repintada mil vezes. Então eu fiz questão de trazer isso para dentro. O desafio de fazer trabalho com eles é justamente esse, é um respeito pela história e um desrespeito ao mesmo tempo que faz com que a gente mexa alguma coisa ali. Foi muito legal.
No outros, a pergunta Da sobre a Ana. questão do cenário branco, né? É muito legal, porque quando apresentaram a ideia de cenário branco, eu falei, nossa, que maravilha, vem! Aí todo mundo ficou assim, mas como assim iluminador achando maravilhoso o cenário branco? Falei, sim, adoro, vai, manda branco. Mas vai ficar tudo manchado, vai dar problema de afinação, você vai estar fodida. Eu falei, não. Falei, quer fazer branco? Faz. O problema do branco não é a luz, é o acabamento do material. Então, a grande dificuldade do cenário branco não era a luz, era o acabamento do linóleo branco da cenografia, porque a luz revela tudo. Então, qualquer defeitozinho que tinha de falta de fita, ou de cola, ou de não estava bem acabado, ou a madeira estava ruim, era um problema de cenografia, não era um problema de iluminação. Quer dizer, claro que era revelado pela iluminação, mas o grande desafio foi para a cenografia, e não exatamente para a luz. Né? Para a luz foi maravilhoso, foi prato cheio. Eu peguei o catálogo da Souvenir, das gelatininhas, e carreguei nos refletores. Foi uma delícia, foi maravilhoso. O cenário branco é ótimo, eu adoro. Maravilha. E eu acho que a gente já pode ir nos endireitando para a finalização da live. E eu deixei essa pergunta para o finalzinho, Sim, que é uma senhora. pergunta Ai, que ai, que sempre medo. fazem. É uma pergunta que sempre fazem, assim, e todo mundo fica. Como é que eu vou responder isso? Enfim, @Paulo_Pink perguntou: como vocês Fala, enxergam as possibilidades do teatro pós-pandemia? Faça as ordens, Nádia. Começa a responder. Cadê o óculos? então, né, Paulo Pink, obrigada pela pergunta, querido colega. Então, não, gente, eu acho que realmente a gente precisa pensar sobre, a gente precisa falar é, porque é uma questão de, primeiro, de sobrevivência, né? Como é que a gente vai sobreviver a uma crise de saúde? Como é que a gente vai sobreviver a um governo desgovernado? Como é que a gente vai sobreviver literalmente? Como é que a gente vai ganhar salário? Como que a gente vai conseguir comer? Porque a gente já está aqui há mais de 70 dias sem nenhum centavo. E por mais que a gente tenha reservas, e muitas reservas, e alguns de nós temos a felicidade de ter reservas, elas vão acabar. E quem não tem reservas já está passando fome e já está implorando por dignidade, é uma loucura. E eu acho que nessa hora nós somos todos antifascistas, todos antirracistas, nós somos todos pela sobrevivência, nós somos. A gente tem quase 30 mil mortos no país, gente. É um desgoverno absurdo, é uma falta de preparo, é uma tragédia. Estamos no meio de uma tragédia. Como sair da tragédia? Se não for pela arte, se não for com a arte, não será. A gente entende que as pessoas só estão suportando, inclusive nós, só estamos suportando um pouco esse isolamento, com um pouco de condições emocionais de suportar esse isolamento, é porque existem filmes, porque existem livros, porque existem músicas, porque existem fotografias, porque existem pinturas, porque existe arte. Então, assim, que maravilhoso poder ver um filme e chorar compulsivamente depois de uma atuação maravilhosa. Que bom poder ver uma comédia e gargalhar enlouquecidamente e irresponsavelmente e ao sair um pouco desse inferno que estamos vivendo. Então, se não for pela arte, como será? Mas, pensando em questões práticas, que é a pergunta do Paulo, eu acho que a gente já está fazendo algumas coisas, né? Eu acho que essas tentativas de encontros aqui virtuais, essas lives, são já um respiro no nosso dia. Eu já fiquei uma semana, duas, me preparando para estar aqui hoje com vocês, quer dizer, já é uma motivação, já me move, já me estimula. Tem 50 pessoas assistindo a gente, que estão ouvindo o que eu estou falando e que estão aqui conhecendo, olhando para minha cara, que tem muita gente que nunca me ouviu falar. Eu estou sempre no backstage, né? Eu estou sempre lá na cabine, eu estou sempre do lado de trás. Às vezes as pessoas não veem meu rosto, não me conhecem, não conhecem essa cara, conhecem só meu nome.
Isso já é um grande alento, mas a gente não consegue monetizar isso. E a gente precisa monetizar isso. Só que isso aqui não é teatro, isso aqui não é dança, isso aqui não é cinema, isso aqui é outra coisa. E como é que vai ser o teatro? Como é que vai ser o lugar do encontro? As pessoas vão querer ir ao teatro? As pessoas vão se arriscar a ir ao teatro? Porque não é só uma questão da gente operacionalizar tecnicamente. Ah, tem só 2 atores, põe máscara, um senta longe do outro, passa álcool gel na entrada, põe a máscara, senta longe. Não é só uma questão de operacionalizar a pandemia ou a questão sanitária. É uma questão de se esse encontro, que é tão necessário e tão único, que é o encontro da arte, do teatro, da dança, do show, o lugar do encontro, ele vai estar limitado. Eu posso ir lá e te ver, mas não posso te abraçar, eu não posso falar com você mais de perto, eu vou te olhar no olho, mas meio à distância, porque eu não posso chegar perto. As pessoas vão se arriscar aí, né? É uma questão. Então, enquanto não tiver uma saída com uma vacina, com um remédio, enquanto não existir segurança sanitária para isso, o teatro não vai conseguir voltar a ser o que ele é. Né? Ele não vai deixar de existir, claro que não. Só que isso vai demorar muito para ele voltar realmente a ter a potência que ele tinha. Temos que trabalhar na limitação? Temos. Temos que trabalhar na impotência? Temos sim. Então é importante que a gente volte o quanto antes, o mais rápido que a gente puder, para a sala de ensaio e que a gente produza peças sobre esse assunto ou não sobre esse assunto, o quanto antes a gente conseguir, e que a gente trabalhe com todas as condições que a gente tem, e que a gente erre, que a gente faça errado, e que a gente faça para muitos, e que a gente faça para poucos, e não importa como, o que importa é fazer. O que a gente... E o teatro só dá para fazer fazendo, ao vivo, não tem outro jeito de fazer, o resto não será teatro, será arremedos de teatro, ainda assim necessários e importantes. Meu Deus, eu quero ver 1000 vezes aquela live da Grace Passou, do Sesc, frequência 20.20, eu quero ver aquilo toda semana, mas aquilo não é teatro. Aquilo é outra coisa. Que lindo, mas não é teatro. Então, é preciso fazer? Sim, é preciso fazer. Então, voltaremos a fazer rádio-teatro? Sim, que lindo, vamos fazer rádio-teatro, vamos fazer podcast, maravilhoso, vamos fazer podcast, vamos fazer um cinema à distância, vamos fazer. Mas... a gente tem que fazer. É nossa obrigação, a gente não pode ficar esperando, tem que fazer. E eu acho que tem muita gente pensando, não só os artistas estão pensando em como retornar, em como ter esse encontro, mas todo mundo, porque não conheço ninguém que eu converse, que eu tenho contato, que não queira dar um abraço a alguém e não pode. Então, assim, tá todo mundo pensando nesse encontro. Então, a gente não tá pensando sozinho. E uma hora, algumas respostas vão ser dadas, algumas alternativas vão ser dadas. E aí o trabalho de nós artistas que estamos, né, buscando por este encontro e ter vários encontros, olhar para essas alternativas que vão aparecer, pode ser da nossa cabeça ou não, e ver qual que é a alternativa que a gente pode utilizar. Então, eu acredito que nem eu também acredito que teatro não vai acabar nunca, porque a gente tem necessidade de afeto e afetação, encontro, a gente tem necessidades de pulsação com o outro, sabe? De estar com o outro, de dividir com o outro, sabe? Então, uma hora, eu acredito que nós vamos saber como fazer, ou outras formas de fazer, e sempre conforme as regras de segurança. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E vamos pensando, como a gente, e a gente que tem um olhar, o artista tem sempre que estar com os poros abertos, dilatados, passando por todo, e ficar observando tudo e sendo afetado de tudo, mas agora tá afetando tudo. Eu tô colocando horário para assistir televisão, ou horário para ver tal coisa, porque não dá. E a gente está atento agora, no agora, e ver se a gente pesca alguma coisa, uma faísca de alguma ideia. Então, esperança mesmo, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo também para estudar muito, para estudar política, fazer política. Eu acho que às vezes a gente não tem tempo no dia a dia
de ler filosofia, de ler psicologia, de ler livros de história. E então, vai na tua estante, vai na tua biblioteca. Eu tenho certeza que tem um monte de livro lá que você leu ou não leu pela metade, ou você leu 10 anos atrás, você vai ler de novo, é outro livro. A internet está aí, tem tudo na internet, né? A Isabe Moura está fazendo uma pergunta aqui sobre a área de cenografia, o que, que ela acha que eu poderia indicar. Eu acho que cenografia, para mim, por exemplo, tem muito a ver com arquitetura. Eu acho que é um bom caminho de pesquisa para quem trabalha com cenografia, pensar o espaço, sabe? Eu gosto muito de começar a pensar na luz, mesmo nos projetos de luz, eu começo sempre a pensar sobre o espaço. Qual é a relação do palco com a plateia, se esse palco é uma arena, uma semi-arena, se esse palco é elevado e a plateia está baixa, se o palco é baixo a plateia tá bem inclinada. Eu acho que é uma questão espacial, é muito importante. Tem muita coisa sobre arquitetura de interior, mas muito sobre a arquitetura da cidade, e, portanto, de arquitetura de relação, né? De relação entre os seres humanos, de relação entre essa comunicação entre o artista e o público, né? Como é que você aciona, ativa a plateia, como é que você inverte essas posições. Eu acho que a arquitetura é um bom lugar para pesquisar a cenografia, assim, eu acho que talvez os melhores. Ver coisas sobre cenografia, enfim. Sobre arquitetura, sobre cidade. Tem mais pergunta Eu acho aí, que dona Lua? podemos... Oi? Diga. Tem mais pergunta aí? Não, não tem. Eu queria. Eu tinha um comentário logo aqui em cima, deixa eu ver se eu acho, que é muito. Eu gostei muito do que eu li aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Tinha uma. Aqui. Deixa eu ver. Tô aqui com o computadorzinho. Bem. Ah, eu perdi o comentário. Não, achei. O arroba lu. O Maia disse: muito bom esse diálogo sobre mulheres na luz. Obrigada por essa visibilidade. Sou mulher iluminadora e manauara. Aqui em Manaus é difícil encontrar mulheres na luz. Espero que essa realidade modifique. Lu, vamos conversar depois. Deixa eu contar uma coisa, então. Tem uma figura incrível que eu conheci na última montagem que eu fiz em São Paulo, antes da pandemia, chama Cuca Batista. E a Cuca trabalha no Festival de Ópera em Manaus. E ela opera muita coisa, monta muita coisa e cria muita luz. Então, Lu, fica ligada na Cuca. A Cuca está lá no nosso grupo, no hashtag Mulheres da Luz, no grupo de WhatsApp. Cola na Cuca, que a Cuca manja pra caramba e ela manja muito de tecnologia, montou com a gente em São Paulo, foi incrível. Cola na Cuca. Garra nela. Cuquinha, a Marina comentou, a Cuquinha. Pessoal, falta 13 minutos para dar 2 horas. Falamos bastante. Eu falo muito, eu Vai sei, ser desculpa. ótimo. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer você, Nádia, por estar aqui, pela disponibilidade, pelo carinho, por essa preparação maravilhosa, por ter chamado as colegas, as vizinhas para estar aqui com a gente e conhecer o trabalho de várias outras mulheres. O seu trabalho, para mim, é muito importante. Você é uma referência para mim, sempre foi, desde que eu comecei a estudar. Você bem sabe disso. E para mim é uma e para mim é um prazer imenso tê-la aqui e fazer parte dessa rede, né, que só vai aumentar, porque que nem as outras lives que tiveram várias outras referências, eu vou voltar para essas lives, eu vou pegar nome por nome, eu falei, e vamos que vamos. E também queria... Eu te mando o meu arquivo, vai te ajudar um pouco. Eu vou te mandar o meu arquivo, vai te ajudar um pouco. Maravilha, arrasou, beleza. Que vai que eu escrevo o nome errado, não acho, enfim, me manda assim. E eu queria pontuar também que como que foi importante você vir aqui e falar sobre esse lugar da mulher iluminadora mãe, que ainda não tinha sido traçado aqui. Então, eu gostei muito da sua fala. Queria agradecer todo mundo que esteve na primeira live, que está na segunda live, que está vendo isso depois da publicação, dizer que eu estou muito feliz pela repercussão
do Mulheres na Luz até hoje. Mulheres na Luz, inclusive, ele Mas tem nem 2 meses de existência. E eu já tem tantas mulheres que fazem parte dele. Isso para mim é uma alegria, assim. E o Mulheres na Luz realmente tá me é, é, tá me fazendo conseguir acordar feliz, assim, acordar tranquila, ao meio dessa loucura, sabe? E tá sendo muito é um importante ter você emocional, aqui também, principalmente. é um estresse emocional muito grande. Eu quero agradecer pelo convite, porque realmente me motivou muitos dias a pensar sobre eu mudei no meio do caminho a ideia, falei, vou falar de outra coisa. Acho que foi muito legal, assim. Foi um exercício muito bom. Eu falei com muita gente, revi as amigas, falei de volta com elas, foi super legal. Entender que tem muita gente tentando outras referências agora também. Eu tenho visto gente tentando outras profissões, começando a lidar com outras coisas, ou resgatar outras funções, porque precisa sobreviver. Que eu acho bonito também, eu acho super válido. Se você sabe fazer uma segunda coisa, vai fazer. Se você tem uma outra capacidade manual, se você corta cabelo, se você planta flor, vai fazer, cara. Se você cozinha, se joga, é hora de sobreviver emocionalmente, de sobreviver. E teve uma das colegas minhas que me falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, Nádia, eu parei de fazer luz. Foi a Ana Fabrício, daquelas primeiras que eu falei lá atrás. A Ana me falou uma coisa muito legal. Ela falou, em 2008, mais ou menos, eu parei de fazer luz como profissional. Mas eu descobri o quanto a luz me ensinou, quanto ela me instrumentalizou para ser professora, para ser diretora, para ser atriz, para ser profissional da arte, para ser gente. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer que tudo que a gente aprende é tecnologia que a gente prossegue. Então, se você é capaz de fazer alguma coisa com a mão, se você é uma artesã, siga sendo artesã, não deixe isso. Se você sabe fazer bolo, eu não sei fazer bolo, gente. Minha mãe não me ensinou a fazer bolo. Minha mãe não me ensinou a costurar, ela é uma excelente costureira, ela não me ensinou a costurar, eu não aprendi. Vai, faz bolo, vende seu bolo maravilhoso, faz seu pão, vende seu pão maravilhoso. É disso que se trata. Nós somos pessoas, precisamos viver. Mas eu queria fazer uma coisinha no final, posso? Falar os nomes de Claro, umas faz tudo. mulheres. Que é assim, a nossa arte é muito efêmera. A arte da luz, da cena, ela é extremamente efêmera. E ela só é possível de ser vista de novo se ela for fotografada. E eu queria falar o nome de algumas mulheres que fotografaram alguns dos meus trabalhos, que são mulheres sensacionais, que têm olhares incríveis. Então, eu quero agradecer muito Mila Jung, que fez fotos maravilhosas de espetáculos incríveis e que é uma super fotógrafa. A Alessandra Aro, a Ale Aro, que era de Curitiba, hoje está em São Paulo, que é uma mulher de cinema, que é uma maravilhosa fotógrafa. Queria agradecer a Luana Navarro, que é uma grande artista, que tem espaço e que é uma fotógrafa sensacional. Fotografou processos de ensaio, fez cenas para a gente fazer peças gráficas dos espetáculos. Luana Navarro, maravilhosa. A Helenise Desgeniski, que é uma puta de uma profissional, uma artista sensacional aqui em Curitiba, que lançou um livro de fotografia de teatro o ano passado e que é uma gênia. A Paula Moraes, que é uma fotógrafa nova, que começou há pouco tempo a trabalhar com fotografia de cena, e que é uma fotógrafa arquiteta, e que acompanha alguns dos meus processos de criação na direção, e que esteve na sala de ensaio dia após dia. A Paula é maravilhosa. Essas todas são daqui, do Paraná, de Curitiba. E eu não posso deixar de falar da Lenise Pinheiro, que fotografa tudo, tudo, tudo em São Paulo e que veio para Curitiba, sempre no Festival de Curitiba e que acompanha o trabalho da gente. Lenise fotografa muito, publicou muito livro lindo sobre teatro e que vale a pena ler e ver as fotos maravilhosas da Lenise, registros incríveis. A Nana Moraes, no Rio, que fotografa tudo que a gente faz, que é a nossa parceira de sala de ensaio, tem milhares de fotos dela. Qualquer coisa da Companhia Brasileira vai ter foto da Nana Moraes, assim, incríveis, uma mais incrível que a outra. Fotos do Preto, fotos do Projeto Brasil, fotos do Krum, são todas fotos da Nana, ela é gênia, é uma mulher sensacional.
A Cacá Bernardes, em São Paulo, que faz um trabalho delicadíssimo, que é uma monstra da fotografia. A Elisa Mendes, que fotografou o Nádia, Mata do Pai. nós temos 20 segundos! Calma. Não! Não! Não, para! Eu vou continuar falando só nome de mulher, posso? Eu vou continuar. E você termina essa live só com nome de mulher. Eu quero agradecer essa mulherada aí, incrível! Ó, eu falei da Leisa Vidal, falei da Adriana Ortiz, falei da Judite Fiorese, falei da Claudiane Cru, falei da Érica Takahashi, falei da Rita Serra,